Boa noite. Agradecer ao Senhor por esse domingo que Ele nos deu, no sábado, das atividades que nós pudemos participar, dos cultos, dos estudos, das visitas. E agora à noite, no primeiro dia da semana, nós vamos fechar os eventos e iniciar na segunda-feira, ainda precisando mais do Senhor, mas consciente que nós estamos no trabalho da dedicação ao Senhor. Irmãos, eu convoco você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ler o versículo 17. Estas são as palavras do nosso Senhor Jesus, logo após ser tentado por Satanás e depois de vencedor, resistiu todas as tentações, ele foi servido pelos anjos do Senhor. E logo depois aconteceu que Jesus ficou sabendo da prisão de João Batista, e foi quando ele pronunciou este versículo. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos ler todos juntos. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Que o Senhor possa nos dar a compreensão, nos dar o conhecimento, para poder passar para você, para a igreja, para quem vai ouvir, a palavra do Senhor direto da fonte. Amém? Amém. Logo depois que o Senhor pronunciou esta palavra, quando ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, ele começou agora a chamar seus discípulos. Foi depois desses pronunciamentos que Jesus começou a coletar e escolher seus discípulos. A palavra e a sorte estava lançada. Amém? Amém. Como você viu, nós vamos falar do arrependimento. Uma palavra esquecida, mau sinal. O que é o arrependimento? O arrependimento é a tradução portuguesa da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente ou pensamento. No entanto, essa ideia do Novo Testamento é fortemente influenciada pela ideia hebraica de volta, a ideia de retorno. É o conhecimento voluntário do pecado, ou reconhecimento, e a necessidade de perdão e acerto, como Davi pronunciou em Salmos 51:3, porque eu conheço as minhas transgressões, isto é reconhecimento, e o meu pecado, sempre diante de mim. A manifestação de Davi do reconhecimento que era um pecador. É uma mudança de atitude que nos leva a uma nova direção de vida. Essa mudança deve ser acompanhada de fé, conforme nosso Senhor disse em Mateus 21:32. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos, as meretrizes, o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Primeiro arrepende, depois crê. Amém? Uma breve explicação teológica e prática para a palavra arrependimento. Então agora nós podemos começar a entrar com propriedade já no entendimento da palavra. Então nós vamos fazer um panorama da palavra e do comportamento arrependimento hoje em dia. Amém? Amém.
A palavra arrependimento está sendo esquecida, menosprezada e até banalizada. Ela é desconsiderada e rejeitada nas igrejas hoje em dia e na vida de muitos autodenominados cristãos. Não é mais popular falar em arrependimento. O apelo nos púlpitos ao arrependimento são falhos. Alguns acham desnecessário. Afinal, entendem de uma forma precipitada que por Deus saber tudo, inclusive quem vai se arrepender um dia, entre outros absurdos teológicos, e parte em arrogância. Noutros casos, se anunciar, ou se ousar anunciar nos púlpitos, convocar o arrependimento, como os profetas faziam no Velho Testamento, a nação de Israel, os membros e os ora visitantes podem não voltar para a igreja. No entanto, ainda que seja anulada nos púlpitos, creio em Deus, esperamos no Senhor que este púlpito aqui desta igreja nunca fale dessa forma. Na palavra do Senhor ela nunca vai ser anulada. Isto é, porque os homens que deveriam pregar o arrependimento não pregam mais, isso não pode dar a ideia que Deus deixou de lado o arrependimento. Pelo contrário, vai cobrar de quem não fala e de quem não procura saber. Porque a Bíblia tem muito a dizer em relação ao arrependimento. O arrependimento é a chave da mudança, é a chave da conversão. Vamos conferir. Quando olhamos para João Batista, qual era o assunto da sua pregação? Se percebermos em João, existia um monólogo em João Batista. O único monólogo. João não era seletivo e soltava para todos o verbo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. Este era o refrão de João. Quem daria ouvidos ao homem da Judéia, do deserto da Judéia, vestido de pele de camelos e cintos nos lombos, e uma dieta diferenciada? Seu assunto, seu sermão, seu batismo, a convocação era uma só: provocar o arrependimento de todos. Em Mateus 3, versículo 1, conferimos: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se olharmos para Jesus no texto que nós lemos de 4:17, você vai ver que a pregação de Jesus, desde seu ponto de início de partida, foi o arrependimento, como nós conferimos no versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Se olharmos para o Pentecostes, a grande reunião dos apóstolos em Jerusalém, com quase 120 pessoas, entre tantas coisas extraordinárias, fenomenais que aconteceram e ocorreram naquele momento singular, a palavra-chave era uma só: arrependimento. Que bom, amém. Em Atos 2:37 nós vemos: e ouvindo eles isto, compungiam-se, isto, ficaram comovidos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. João no arrependimento, Jesus no arrependimento e os apóstolos no arrependimento. Ora, irmãos, por que as igrejas de hoje
não pregam arrependimento como João, Jesus e os apóstolos pregaram, e os irmãos primitivos deram sequência. O que aconteceu? Cadê a presença do Espírito Santo, regulador, direcionador da palavra nos púlpitos? Nas últimas mensagens que Jesus enviou à igreja, na revelação do Apocalipse, ele convoca com urgência o arrependimento, do começo ao fim, o arrependimento. Nós estamos nesse entre e meio e nós não podemos perder a responsabilidade de pregar o arrependimento. Ele convoca com urgência o arrependimento. Esse arrependimento era um dos erros de quem conhecia o Evangelho, direcionado às 7 igrejas. Não era novidade, mas já não era mais realidade na igreja. Pode ser que o arrependimento não foi novidade um dia para você, mas hoje ele não é mais realidade na sua vida. Está errado. Precisa arrepender-se. Precisa retornar às primeiras coisas. Veja que a igreja de Éfeso, 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A igreja de Pérgamo, 2:16, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. A igreja de Tiatira, 2:21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. A igreja de Sardes, 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. A igreja de Laodiceia, 5ª igreja, 3:19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-se. 5 igrejas, nas 5 mensagens, foi necessário inserir o apelo ao arrependimento. Cada uma na sua deficiência, mas havia um vácuo, uma lacuna dos propósitos iniciais das igrejas. Só 2 das 7 não são convocadas ao arrependimento, provavelmente por terem uma vida compreendida no dia a dia do arrepender-se. Uma foi Esmirna, 2:10, a convocação e a mensagem a essa igreja foi: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A 2ª igreja de Filadélfia, essa maravilhosa igreja, 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Alguns acham que a igreja vai ser tirada, mas o que nós vemos literalmente é que na provação da desolação, esta igreja vai ser guardada, vai ser amparada sobre as asas da proteção do Senhor. Não há isenção, todos devem se arrepender. Quando nós verificamos nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 13, a partir do versículo 1, nós vemos que Jesus ensina que todos precisam do arrependimento, nenhuma situação, uma única sequer, pode nos isentar da necessidade de arrependimento, ainda que sofra penalidades imerecidas. Ele lembra de 2 fatos que resultou de mortes possivelmente injustas. Foram 2 casos. Jesus diz que, versículo 1, naquele tempo, ou naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns gregos, ou alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Segundo caso, e aqueles 18, disse Jesus, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou,
Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não vos digo, novamente Jesus, antes, se não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Compreende? Nesse texto havia uns que estavam falando que algumas pessoas que Pilatos havia usado para fazer sacrifícios, aquele mesmo que lavou as mãos, fazia sacrifícios sem piedade. E outros que morreram com a torre de Siloé, uma torre mal feita, possivelmente, ela desmoronou e matou 18. Eles queriam saber que os seus pecados tão terríveis, ou que pecados tão terríveis havia cometido, para que acontecesse tais fatos sobre esses homens. Mas, em outras palavras, Jesus disse que eles não haviam sido mortos porque eram mais pecadores que os outros, ou porque experimentaram tragédias, doenças, acidentes, ou experimentar problemas em sua vida, não significa que não precisavam se arrepender. Isto é, pessoas que sofrem muito na vida, pessoas que levam uma vida miserável, pessoas que passam fome, pessoas que nascem com deficiências graves, doenças graves. Isto não pode dar a ideia para a igreja e para ninguém que não precisa ou não precisam de arrependimento. Veja que Jesus fala as duas vezes, da mesma forma. Antes, se não arrepender, de igual modo também vão perecer. Então, todos são chamados ao arrependimento, independente do que acontece na vida, nesse tempo das primeiras coisas. Mas o que é de fato, então, irmãos, esse apelo veemente ao arrependimento? Será que todos nós estamos conscientes disso? Será que todos os crentes das igrejas têm noção do que é o arrependimento? Ou se não têm, procuram saber, ou acham que não é necessário se aprofundar muito, porque quanto mais tomam conhecimento, mais responsabilidade tem que assumir. Será que é isso? Vamos alargar nosso conhecimento, nosso conteúdo ainda mais nessa noite. Primeiro, o arrependimento é muito mais de uma convicção de pecado. A razão pelo qual o arrependimento é muito mais que uma convicção de pecado é porque você pode estar convicto do seu pecado e não vir se arrepender. Eu posso tomar consciência que sou um pecador, convicto que de fato eu sou um pecador. Hora ou outra nós vemos alguém que faz maldades extremas e dizer, eu sei do mal que eu fiz. Sabem que erraram, mas não dá o direito de se arrepender. Então, convicção de pecado não é se arrepender. Um exemplo bíblico nós temos daquele presidente romano de tribunal, Félix, com a palavra que ele teve com o apóstolo Paulo. Quando nós vemos em Atos 24 e 25, veja o que diz: e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, isto é, Paulo pregando o evangelho para ele, depois de umas e outras intervenções, de chamar Paulo novamente, inclusive por intervenção de sua mulher, que era uma judia, a sua mulher apelava para ele para ter cuidado com isso, Drusila, se não me engano o nome dela. Então este homem, Félix, espavorido é apavorado e com medo, respondeu, por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Olha só, esse homem teve conhecimento do evangelho, teve consciência que era um pecador, e isso lhe perturbou, espavorido, e na verdade ele falou, Paulo, sai da minha frente, que eu não quero ouvir você mais não. Porque quanto mais eu vejo que eu preciso de mudar minha vida, mais medo eu tenho. Então eu não quero ter a consciência pesada a respeito do evangelho. Quantas pessoas fogem do evangelho, sabendo que ele é verdadeiro, e não querem ouvir a palavra para não pesar suas convicções da necessidade do arrependimento. Aqui podemos ver que Paulo pregou a Félix, até que se espantou debaixo da convicção.
quando somos convictos, dá medo, mas não se arrependeu. Estava convicto, mas não procedeu ao arrependimento. Quantas pessoas sabem que se morrer vão ser condenadas eternamente, são conscientes do juízo eterno, e estão no pecado e não se arrependem? Então o arrependimento é sério. O arrependimento é mais que uma confissão de pecados. Tem pessoas que confessam seus pecados, mas isso não dá o direito ainda de tornar-se um arrependido. Você pode até confessar seus pecados, mas de todas as formas não ter arrependimento. Existem vários episódios bíblicos quando as pessoas reconhecem pecados, pronunciam eu cometi pecado, confessam seu pecado, mas não se arrependem. Podemos ver alguns exemplos. Uma confissão pelo terror, no caso de Faraó, no dia que caiu o granizo, quando Moisés e Arão estavam visitando. Faraó disse, eu pequei. Veja Êxodo 9, 27. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe, esta vez pequei, e o Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Teve consciência, teve confissão de pecado, mas logo em seguida volta atrás. Versículo 34, vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu seu coração, ele e seus servos. Quantos não fazem esse jogo de confissão por medo e oportunismo, para ver aplacar seu problema? Vêm para a igreja na doença e voltam para o mundo na saúde e esquecem das orações que os irmãos fizeram. Vem para a igreja desempregado, volta ajudado e com emprego, e depois esquecem da ajuda. Só sanar o problema, só sanar o evento que perturba, esquece até da confissão que fez. Então não houve arrependimento. Uma confissão elaborada. Também podemos falar de Acã na batalha de Jericó, quando foi descoberto seu pecado. Acã respondeu a Josué em Josué 7:20. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Foi prático, eu fiz mesmo. Mas sua confissão foi elaborada, foi decorada. Ele não estava realmente arrependido do seu pecado. Ele estava arrependido porque havia sido surpreendido. Muitos confessam seu erro quando surpreendidos no erro, com as mãos na massa, e ele então elaborou um arrependimento. Quantos só sente culpados quando se descobre o seu delito? Quantos pecados íntimos são elaborados uma resposta, mas não há mudança de atitude? Também nós vemos no caso de Judas, uma confissão em desespero, confissão desesperada. Judas confessou o pecado depois de trair Jesus. Mateus 27:4 ele diz, pequei traindo sangue inocente. Uma confissão de remorso é um exemplo trágico. O arrependimento é mais que uma convicção, uma confissão de pecado ou um remorso. Sentir culpado não é arrependimento. Pedir desculpas não é arrependimento. No entanto, arrependidos assumem culpa, pedem perdão, pedem desculpas, sentimento e atitude que acompanha o ato do arrependimento, o ato do arrependido. Por isso que muitas vezes confundem. Quem se arrepende, pede perdão, confessa, pede desculpa. Mas, no entanto, aqueles que são convictos, que pode se desculpar, que pode elaborar a confissão de pecado, pode vir não se arrepender. O arrependimento, irmãos, na essência, é uma mudança de coração, uma mudança de vida. O arrependimento vem com mudança de vida e mudança de atitudes. Na verdade, provoca uma transformação.
O arrependido exige um giro de 180 graus, mas sem dúvida, o arrependimento bíblico diz que é dar costas ao pecado. Se um dia eu estava de frente, agora eu estou de costas. Isto é girar, é mudar. Por isso que fala converter. Converta-se, pois, arrependa-se. Como disse Paulo em Atos 20 e 21. Como devemos estar testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Testificar é comprovar, é atestar que você mudou. Não é só com palavras, não é só com convicção, tem que vir com atitude e transformação. Porque o arrependimento deve ter manifestação em frutos. Porque João exigia isso desde o começo. Mateus 3:8, João diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Sempre o arrependimento traz mudança e mudança traz frutos. Amém? Você não pode arrepender-se, ao menos que não mude, ao menos que não dê meia volta, ao menos que não se converta, a conversão de fato para Jesus Cristo. Dizer de todo o coração, num ato sincero e humilhante a Deus, que estás arrependido dos seus pecados, e então caminhar em direção a Jesus, para o perdão contínuo dos seus pecados. Não vivemos mais em pecado, mas vivemos num corpo falho e pecador. O arrependimento, então, passa a ser um ato verbal, espontâneo, convicto de transformação dia a dia. É a caminhada dos eleitos de Deus. Amém, irmãos? Porque o arrependimento vem com a verdadeira conversão e a presença do Espírito Santo de Deus nos arrependidos. Porque se a igreja, porque se os membros não tiverem a presença do Espírito Santo, ele vai ser fadado a parar de falar sobre o arrependimento. Cuidado, igrejas, cuidado, pastores, cuidado, pregadores, cuidado, irmão, que não pregam e não invocam o arrependimento e o perdão dos pecados ao Senhor. Porque em Atos 2:38, Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento vem com nova identidade, através dos dons do Espírito Santo. Veja o que Paulo diz em Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos 6:6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Amém? Amém. Arrependimento, irmãos, vem com um crer pela fé sempre, e é necessário. Jesus disse em Marcos 1:15, aliás, Marcos diz: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Palavras que nós vemos quando Marcos escreveu. O arrependimento acrescenta tempo de refrigério. Disse Pedro, Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério na presença do Senhor. Amém? Nós vemos então os conteúdos elaborativos na vida do arrependido. Ele vem com todos essas novas propostas, que é embutida através da presença do Espírito Santo, pelo crer na fé, e que traz novos tempos, nova vida, novo comportamento. Não há arrependimento se não houver manifestação do arrependido no seu dia a dia.
Por isso que quando nós retornamos às 7 igrejas da Ásia, das 5 igrejas alertadas, aquelas 5 já não tinha mais característica, perfil de uma igreja arrependida. A convocação foi certeira, incisiva, necessária para o retorno. Amém, irmãos? Amém. Porque o arrependimento deve ser, na igreja e na vida de cada um de nós, uma contínua mudança de coração, uma adaptação constante para a entrada no reino dos céus, do reino eterno. No espírito do arrependimento, nós chegamos na santificação, esta qual, sem a qual nós não veremos o Senhor. Além do ato contínuo do arrependimento, temos a predisposição a receber o perdão imerecido. Devemos admitir que não é algo que fazemos uma só vez para ser salvos e então nos esquecer para sempre, até a volta de Jesus. Houve o arrependimento para a confissão da salvação, da conversão, mas uma vez convertidos, de costas para o pecado, de frente para a realidade do Senhor, nosso caminhar contínuo é na manifestação dos arrependidos de Deus. Amém? Arrependimento é uma crise seguida por um processo, porque quando entramos no arrependimento, nós entramos em crise de mudança, e precisa acontecer, porque vivemos no arrependimento dia a dia. Então, qual é a motivação para o arrependimento? Porque todos somos pecadores, obviamente. Atos 17:30, nós vemos: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Jamais a igreja pode renunciar, pode se abster de anunciar essa proposta apostólica vinda da fonte do Senhor. O arrependimento é a única maneira de remover culpa. Seu coração nunca encontrará paz sem o arrependimento, como nós vemos em João 14:27. Só em Jesus temos a paz. Você tem a paz de Cristo? Veja o que Jesus disse: deixo-vos a paz. A paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. A paz de Cristo, que enche nosso coração, ela vem depois que nós arrependemos, depois que nós cremos, depois da contínua renúncia. Nós vamos encontrar tempo de refrigério, nós vamos encontrar a paz, a presença do Espírito e a disposição para anunciar a novos arrependidos para entrar no reino dos céus. Amém. Uma boa noite, obrigado, irmãos, nessa breve palavra. Que seja o arrependimento uma atitude constante na vida das igrejas do Senhor. Quiçá, meu irmão, você se alerte para essa convocação do arrependimento na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. Uma boa semana a todos. Amém. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor.
será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã não temerei, porque vivo está, não temerei, pois eu bem sei